nosso anjo guardião, com os nossos mentores, vamos utilizar os recursos sagrados da prece para alcançar o Cristo Jesus, ao nosso Pai, o Pai da vida. Vamos agradecer a Deus por tudo que temos, por tudo que somos, ao Cristo Jesus, por todos os seus ensinamentos, ao nosso anjo guardião, os nossos mentores, agradecendo pela intuição, nos ajudando através da prece a ir de encontro ao Cristo Jesus. Que o Evangelho em nosso lar alcance um propósito ainda maior, não só o trabalho para limpeza e harmonização do campo interior da nossa casa, mas que o Evangelho nos ajude no trabalho de evangelização de nós mesmos, no trabalho da nossa edificação interior. Que o passe seja instrumento divino, renovador de nossas forças, bálsamo curativo para todas as mazelas que ainda carregamos no corpo e no espírito. Que a água que nós colocamos para ser imantada, através de todas as partículas, receba as energias do reino maior, em comunhão com as energias primárias da terra, sendo para nós o alimento do nosso corpo e do nosso espírito, bálsamo curativo de todas as dores do corpo e da alma. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 17. Auxílio eficiente. Abaixo, uma epístola que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 2, diz assim: E abrindo a sua boca, os ensinava. E é através desta epístola que Emmanuel constitui a mensagem de hoje, deixando para nós um convite à reflexão. Emmanuel diz assim: o homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para os necessitados. Deixa eu refrasear. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para os necessitados, para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares, facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo, que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que a ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos
mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajuda o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. E nós recorremos ao auxílio dos benfeitores para a compreensão e para tecer alguns comentários sobre a mensagem que está sendo ofertada para a nossa reflexão no dia de hoje. Logo aqui no início, Emmanuel deixa uma frase que cabe muito a cada um de nós a reflexão. Ele diz assim: o homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna frente a ela. Ele está dizendo para nós o quê? Que todos nós somos indivíduos em processo contínuo de evolução. Todos nós só estamos aqui na Terra, plano de prova e expiação, porque estamos em missão. Primeiro, de trabalhar em nós mesmos, nossas mazelas, fazer o reajustamento da nossa conduta. Depois, para cumprir com alguns compromissos que nós fazemos junto ao Pai, de continuar a obra do Cristo Jesus, servindo a humanidade, levando adiante todos os ensinamentos que o Cristo Jesus não só deixou gravado em nossa consciência, mas que exemplificou, muitas vezes não com palavras, mas com gestos, com trabalho, com atitude, demonstrando para nós a importância de sermos auxílio eficiente para os nossos irmãos, nos lembrando que é melhor servir do que ser servido. E quando nós trazemos na nossa consciência, claro, este nosso papel, então nós somos dignos de estarmos levando adiante, levando à multidão todos os ensinamentos que o Cristo Jesus deixou para nós. E aí, quando nós compreendemos qual foi a missão do Cristo, nós adotamos para nós o Evangelho como cartilha norteadora dos nossos passos, como uma cartilha de moral e conduta, onde nós vamos trabalhar todos os dias para estarmos como aliados do Cristo Jesus, através do nosso trabalho, da nossa dedicação, levando o amor, a fraternidade, servindo os nossos irmãos com muito amor, dando aos nossos irmãos tudo aquilo que seja necessário para que eles possam alcançar a evolução em todos os aspectos, no âmbito intelectual, moral e espiritual. Mas acontece que muitos de nós descemos à Terra com esta missão e aí
dotados pelo esquecimento, nós nos apaixonamos pelas coisas do mundo. Nós até temos todos os recursos que o Pai confia a nós para realizarmos esta brilhante missão. Mas, como diz aqui Emmanuel, raríssimos são aqueles que olham para as necessidades dos seus irmãos e as atendem. Muitas vezes, nós atendemos às necessidades primitivas do nosso espírito. Trabalhamos alimentando a nossa ganância, a nossa vaidade, o orgulho, e aí nós passamos a subjugar os nossos irmãos, os mais fracos, com esses recursos que nós possuímos. Ao invés de ajudá-los, nós os subjugamos. Ou seja, quando nós adquirimos uma fortuna elevada, nós abandonamos as nossas raízes, os nossos princípios, os nossos valores. E tem até um meme na internet que diz assim: se fui pobre um dia, nem me lembro. Ou seja, nós passamos a agir de forma egoísta. Só vemos as nossas necessidades, só atendemos as nossas necessidades. Quando, na verdade, aquele recurso material, aquelas aptidões foram dadas para nós para que nós pudéssemos ser multiplicadores do amor, da bondade, da fraternidade e da partilha. Quando nós temos uma intelectualidade mais avançada, muitas vezes nós nos tornamos vaidosos, orgulhosos e pedantes. Não dividimos com os nossos irmãos nem uma partícula daquele avanço intelectual que nós possuímos. Carregamos aquilo só para nós. E quando nós vamos levar um pouco desse conhecimento para os nossos irmãos, nós ainda cobramos. Não é assim que acontece? Com inúmeros palestrantes que cobra para vir na sua cidade, cobra para ir em outro país, levar um pouco de conhecimento. E aí, isso também, como diz Emmanuel aqui, acontece com aqueles irmãos que têm um conhecimento vasto do Evangelho, mas usa isso para constituir um patrimônio, não é? Então, tem as hierarquias nas instituições religiosas e eles se enclausuram lá, se encastelam naquela posição. Não está junto à massa humana, dividindo toda aquela capacidade, todo aquele conhecimento que alcançou. Se tornam autoridades eclesiásticas. E isso acontece em todas as denominações religiosas. Ou seja, tem o conhecimento do Evangelho, tem a oportunidade de levar a luz do conhecimento evangélico às multidões, mas está ali, encastelado, naquela condição onde se tornam pessoas inacessíveis. Não é assim que acontece? E aí esquece daquele ensinamento de Jesus, que diz assim, quando Jesus fala a Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele está dizendo, olha, se você tem o conhecimento do Evangelho e da palavra, cuida, apacenta aqueles que sofrem da dor e da aflição porque não têm o conhecimento da palavra. Evangeliza a multidão. E aí a gente percebe a dificuldade que estas autoridades eclesiásticas têm para ir de encontro àqueles que necessitam
ser acalentados, acolhidos, serem apacentados. E aí, quando a gente fala das questões culturais, quantos, enquanto sem conhecimento notório na grande mídia, sonha com o momento de se tornar famoso, de se tornar reconhecido, sonha com o momento onde alguém venha lhe pedir um autógrafo. Sim, porque nós estamos na Terra, nós precisamos de estar em contato com a cultura, nós precisamos, estar em contato com aqueles que levam para nós momentos de diversão, e no momento que estes se tornam grandes, novamente abandonam as suas raízes, abandonam a sua cultura, se tornam também inacessíveis, muitas vezes até para a própria família. Então, aqueles que têm as grandes fortunas esquecem, se tornam inacessíveis para a família, para os amigos. Esquece de todas aquelas pessoas que os ajudaram na constituição desse patrimônio. Passa a ser subjugado a essa fortuna. Se torna escravo do dinheiro. Se torna escravo das coisas do mundo. Os que alcançam o conhecimento intelectual também guarda para si os seus conhecimentos. Aqueles que trazem a missão de levar o entretenimento responsável aos seus semelhantes também se tornam inacessíveis, deixando de contribuir um pouco com a humanidade, dividindo um pouco do seu conhecimento, dos seus valores, para assistir os mais fracos. E tem aqueles, politicamente, que trabalham, que sonham, que têm projetos de atender às necessidades dos mais fracos. E aí, são aqueles que se candidatam aos pleitos, Seja ao pleito maior, que é a presidência da República, que é ao pleito intermediário, que é governar os estados da União, e aqueles que sonham em serem governos dos municípios. E aí, no momento que estão em campanha para a aquisição destes pleitos de suma importância, para a sua nação, são extremamente acessíveis. Nos visitam, tomam café conosco. E o que acontece quando estas pessoas alcançam estes pleitos para trabalhar na administração das políticas públicas que servem a uma nação? Aí eles se tornam autoridades inacessíveis, cuidando novamente dos seus interesses. Esquece daqueles projetos grandiosos que traz para nós a esperança de ter a justiça social. E aí Emmanuel está colocando aqui para nós, que estes homens que se distancia da multidão raramente assume a posição digna frente a ela, ou seja, se tornam indignos de respeitar a multidão que eles acreditam ainda representar. Então, cabe a nós esta reflexão de usar com sabedoria todos os conhecimentos que foram delegados a nós pelo Pai, de construirmos
um ambiente justo, humanizado e pacificado para os nossos semelhantes. E novamente vem o ensinamento do Cristo Jesus, que diz assim: muito será cobrado a quem muito foi dado. Ou seja, se eu não utilizar com sabedoria em prol da minha evolução no âmbito intelectual, moral e espiritual, e se eu não utilizar desses instrumentos, destes conhecimentos, destas oportunidades para auxiliar os meus semelhantes, ou seja, tudo que eu recebi, eu tenho que fazer uma partilha justa. Então, tudo isso será retirado, porque eu não estou utilizando com responsabilidade, com sabedoria, destas ferramentas e aptidões que o Senhor me confiou. Então, a lição é muito clara, ela está nos convidando a fazer uma reflexão. Como é que nós estamos utilizando os dons que o Senhor nos confiou? Nós estamos sendo auxílio eficiente para os nossos semelhantes? Nós estamos trabalhando todos os dias para vencer a chaga do orgulho, da vaidade, da ganância, do egoísmo que ainda permanece em nós? Por isso é que são raríssimos aqueles irmãos que são homens, como diz Emmanuel aqui, que ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Então, para que o mundo seja justo, é preciso que haja partilha justa, amor, respeito, bondade e fraternidade. E é por isso que é tão difícil sairmos do plano de prova e expiação e entrar no mundo de regeneração, porque ainda somos egoístas. Essa chaga que mancha o nosso espírito, onde nós externamos o desejo de alimentar apenas as nossas necessidades e vaidades no campo material. E aqui Jesus nos convida a nos voltarmos para o trabalho iluminativo, primeiro em nós e depois ajudando na iluminação dos nossos semelhantes. E amparados pelo Cristo Jesus, agradecendo aos benfeitores pelas orientações, vamos neste momento vibrar paz e luz para a nossa comunidade, para os nossos vizinhos, pedindo a Deus que todos que moram no mesmo bairro, na mesma rua, recebam as nossas vibrações de paz, de amor e de luz, de respeito, de bondade e fraternidade. Vamos vibrar paz e luz a cada uma das casas de oração, que elas sejam para nós escolas de regeneração, escolas de aperfeiçoamento do nosso caráter, escolas de ensinamentos dos princípios e valores para alcançarmos as dádivas de sermos irmãos fraternais, que possamos já agir com bondade, amor e fraternidade para com os nossos irmãos. Vamos vibrar paz e luz para a nossa família consanguínea, pedir a Deus por todos os que estão na casa maior e por todos que estão conosco aqui na terra, que haja entre nós bondade, amor, respeito, perdão e fraternidade. Vamos apresentar a nossa família, aqueles que o Senhor nos confiou, que convivem conosco sobre o mesmo teto, que todos possam receber as bênçãos e luz do culto do Evangelho em nossa casa. Vamos pedir auxílio para trabalhar na limpeza, na organização do campo vibracional do interior de nossa casa, para que nossa casa seja oásis de bênçãos, de paz, de luz, de amor, de fraternidade, de respeito. Vamos vibrar pelo nosso ambiente de trabalho, pelos companheiros de jornada, pedindo a Deus e a Jesus que o trabalho dignifique a cada um de nós para trabalharmos não só
pelo avanço material, mas principalmente espiritual. Vamos vibrar pelos nossos animais de estimação, pelo nosso quintal, pelas nossas plantas. E é chegado o momento do passe, onde vamos pedir a Deus e a Jesus que, através da espiritualidade maior, coloque sobre nós as bênçãos sagradas do passe, como instrumento de tratamento, de cura, de renovação das nossas forças, como bálsamo, como lenitivo, que traga para nós o alívio de nossas dores, que tragam para nós a paz, a harmonia interior. Vamos pedir a Deus e a Jesus que a nossa água seja abençoada, que através do reino maior, todas as energias divinas da cura seja colocada na nossa água, que através de cada partícula da água, ela absorva essas energias em comunhão com as energias primárias da terra, sendo a fonte inesgotável de recursos que vai alimentar o nosso corpo, o nosso espírito. Vamos pedir a Deus e a Jesus, por toda a nossa família universal, Jesus, onde pulsa um coração humano, que ele seja neste momento amparado pelas tuas bênçãos e pela tua luz. Vamos pedir a Deus e a Jesus por todos aqueles irmãos que foram encastelados pela ganância, pela fortuna, que eles sejam assistidos neste momento e que não caiam nas malhas terríveis da depressão, da solidão, que possa haver luz para todas estas consciências humanas. Vamos vibrar por todos os lares, vamos orar pedindo a Jesus que junto conosco adentre em todas as casas, levando a paz, o amor, o perdão e a luz para os lares desfeitos pela ganância, pelo egoísmo, pela maledicência. Que o perdão, o amor e a fraternidade seja a cura para todos estes lares, unindo novamente as famílias. Vamos vibrar as energias sagradas da cura por todos aqueles lares que padecem pela enfermidade do seu ente querido. Vamos vibrar por todos os nossos irmãos que hoje padecem pela dor do luto, que a oração seja o link sagrado entre os que ficaram e os que retornaram à casa do Pai. Vamos vibrar paz e luz. Vamos vibrar pedindo através de nossas orações para que as mãos humanas auxiliem cada vez mais, que esse auxílio seja eficiente para os irmãos que estão sem emprego, sem a moradia segura, sem o pão de cada dia. Jesus, que nunca falte as bênçãos do amor e da fraternidade para estas famílias que perambulam em completa vulnerabilidade social. Vamos em oração pedir por todas as instituições, por todos os poderes constituídos para atender os irmãos que estão em completa vulnerabilidade social, que sejam capacitados não só com as políticas públicas, mas que sejam capacitados pelos ensinamentos do Evangelho para atender com amor, com respeito, com bondade e fraternidade a grande maioria da população que está numa condição de vulnerabilidade social. Que nossas vibrações agora toquem os céus, Jesus, para que o Senhor interceda junto ao Pai pelo nosso planeta Terra. Interceda, Senhor, por todas as grandes nações, pelos seus mandatários, principalmente pelos países que ainda se encontram em guerra. Interceda, Jesus, pelo mandatário maior de nossa nação, pelo mandatário do nosso estado, do nosso município. Interceda por todos nós, que ainda somos espíritos que experienciam a vida na terra, que ainda necessitamos muito do vosso auxílio para compreender
a nossa missão, que sejamos uns pelos outros nos campos do amor, da bondade e da fraternidade. E assim, encerramos este Evangelho pedindo a Jesus que esteja conosco, nos ajudando a falar com o Pai, através do Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória, sobretudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Mãe, por mais este culto de amor em nosso lar. Que assim seja.